dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Mais uns minutinhos que o pessoal está entrando aqui na sala. Acho que já estão todos aqui. Bom dia, meu nome é Ana Paula, sou aqui da área de comunicação do Ibracon. É um prazer recebê-los aqui em mais um webinar do Ibracon. Vou fazer minha audiodescrição. Sou mulher branca, uso óculos, tenho cabelo curto, estou usando uma jaqueta jeans azul num fundo roxo do Ibracon. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante aqui, sobre a importância do engajamento da liderança, e esse é um webinar organizado pelo Ibracon junto com o nosso Comitê de Diversidade e Inclusão, né? E nós trouxemos aqui hoje alguns especialistas para falar sobre esse assunto, né, que vão trazer o seu expertise sobre isso. E eu reforço que nós temos o nosso manifesto, nós temos a cartilha do comitê, temos o manifesto de diversidade e inclusão do Ibracon, que vocês vão poder ler, eu vou deixar aqui no chat para vocês apreciarem, tá? Começo aqui apresentando o Leandro Camilo, que é líder do Comitê de Diversidade e Inclusão do Ibracon, e ele vai iniciar aqui contextualizando o tema e fazendo a apresentação junto com a Angélica Silva, que é gerente de treinamento em firma de auditoria associada, e o Hugo Amano, que é sócio da Tax em firma de auditoria associada. Eu tenho um prazer em recebê-los aqui. Muito obrigado por compartilharem esse conhecimento com a gente hoje. Camilo, passo a palavra para você. Legal, muito obrigado, Aninha. Prazer enorme estar aqui. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado aí aos participantes que estão com a gente, né, nessa manhã de quarta que parece sexta, véspera de feriado, né? Todo mundo já se preparando para o merecido descanso, para quem vai poder descansar, obviamente. Agradecer aqui a participação da Angélica e do Hugo, que estão com a gente aqui para esse bate-papo, né, de um tema que é super relevante dentro de toda a construção daquilo que a gente fala, né, sobre diversidade e inclusão. Como vocês provavelmente sabem, nós temos no Ibracon a bandeira, né, da diversidade e inclusão, e a gente, representados aí dentro de um comitê, a gente trabalha para levar para frente, para influenciar, né, com todo o poder, né, com os 51 anos já que o Ibracon tem de participação, né, no mercado, influenciando a nossa profissão de auditoria, e há 2 anos a gente decidiu que diversidade e inclusão também seria uma bandeira, né? Pelo fato da gente entender que é o certo a ser feito, a gente entender a importância estratégica que isso tem, e principalmente, né, reconhecendo aí, né, o Ibracon como um agente de mudança muito poderoso, né, a gente poder influenciar aí a sociedade civil, as firmas de auditoria, né, e o nosso país aí como um todo. Eu sou, como a Aninha comentou, meu nome é Leandro Camilo, eu lidero, né, junto com um grupo de pessoas espetaculares, esse Comitê de Diversidade e Inclusão do Ibracon. Eu sou um homem pardo, um homem negro de pele clara. Eu estou aqui no escritório da firma de auditoria que eu represento. Eu estou usando um óculos de grau preto, uma camisa preta. Atrás de mim tem umas folhagens com umas luzes. Eu vou pedir, só antes da gente começar, que a Angélica e o Hugo também se apresentem, e aí a gente começa esse bate-papo aqui com vocês. Angélica, por favor. Bom dia, pessoal, nesse quase sextou. Agradeço aí a oportunidade do Ibracon de poder discutir um tema tão importante. Eu sou uma mulher branca, cabelos longos, pretos, estou no fundo roxo do Ibracon e uma blusa preta. Bom dia, Camilo, bom dia, Angélica. Aninha, obrigado pela introdução. Meu nome é Hugo Amano, minha pele é amarela, sou descendente de japoneses, cabelo curto, óculos com armação azul, uma camisa branca e um fundo branco também. Legal, obrigado, Angélica, obrigado, Hugo. Para depois eu não tomar bronca aqui da Aninha, tem algumas mensagens aqui iniciais que eu não passei.
Perguntas e respostas, fiquem à vontade para colocar aí no chat, né, Aninha? E a gente, ao longo aqui desse bate-papo, a gente vai tentar endereçar. Esse webinar está sendo gravado e depois ele vai ser disponibilizado, né, no nosso website, no portal do Ibracon. Depois do evento, se vocês puderem, a gente agradeceria muito se vocês preenchessem a nossa pesquisa de satisfação. É super importante a gente ver o quanto que, na perspectiva de vocês, que é a que importa de fato, nós somos capazes aqui de entregar, né, as mensagens que a gente se planejou aqui e preparar, né, obviamente, os próximos webinars. E acho que é isso, né, Aninha? Então, sem mais delongas, tem mais alguma coisa? Mais algum recado? Não. Então, tá bom. Muito obrigada aí, Camilo, pelos lembretes, e também reforço que aqui no chat eu estou colocando aqui o manifesto, né, de inclusão e diversidade do Ibracon e também a cartilha que nós desenvolvemos com tanto carinho, né, Camilo? Você quer falar um pouquinho da cartilha antes de a gente começar o webinar, só para o pessoal entender? Sim, eu recebi bastante mensagens lá de pessoas comentando sobre nossa cartilha, né, elogiando e mais do que isso, agradecendo a contribuição que o Ibracon deu. A cartilha, como o próprio nome diz, é um documento, né, que ele é um documento que tem ali por objetivo principal, e foi assim que a gente concebeu, a gente tentar apoiar as empresas, né, não só as firmas de auditoria, mas as empresas de uma forma geral, implementar um processo, implementar dentro de uma cadência, dentro de uma estratégia, de uma estrutura, um plano de diversidade e inclusão. Então, para quem ainda não acessou, super convido, um documento muito bacana, eu acho que ele pode ajudar bastante, né? Então, quando a gente fala, né, sobre diversidade e inclusão, a gente já vem conversando bastante sobre isso, né? Eu tenho para mim que essa pauta, né, essa agenda, ela transcendeu tudo aquilo que pudesse ser identificado lá no passado como um movimento identitário, né? Por si só já seria importante como movimento identitário, mas eu ouvi isso já uns 3 anos atrás, a Djamila Ribeiro dizendo que a gente deveria parar de pensar a diversidade sob o ponto de vista de movimento identitário e que a gente passasse a pensar nisso sobre um projeto de sociedade, né? Então, quando a gente tem essa movimentação do pêndulo e começa a olhar isso como algo que faz parte de um negócio muito maior, além do movimento identitário, que também é importante, a gente começa a perceber, né, em função principalmente de todas as mudanças que a gente teve nesse mundo mais recente, né? Quando a gente fala sobre as questões tecnológicas, né? E a questão tecnológica, ela remete a gente geralmente à inteligência artificial. Poxa, tem que pensar em diversidade e inclusão quando você fala em inteligência artificial, né? Quando a gente fala sobre algoritmos, a gente sabe que eles podem ter ali, né? Se a gente não cuidar, se a gente não tiver um olhar atento, uma questão de enviesamento, né? Mas tecnologia não é só sobre isso, né? A gente tem as tecnologias sociais que também são muito importantes nessa construção de uma sociedade mais equitativa. E quando a gente junta, né, tecnologia, né, seja ela uma tecnologia, uma inteligência artificial, uma questão de inovação, quando a gente pensa, né, em tecnologia social e quando a gente junta tudo isso a nós, que somos as pessoas que fazemos toda a sociedade acontecer, né, eu acho que a gente está conseguindo enxergar a diversidade e inclusão sob o ponto de vista mais estratégico, né? Por que estratégico? Porque, puxa, olha o que a gente faz aqui na empresa de auditoria, né, e outras. A gente vende o que a gente sabe, a gente vende conhecimento, né? Se o nosso conhecimento ele é cada vez mais desafiado, né? A gente pode chegar à conclusão também que quanto mais diverso for o nosso time, né? Sob o ponto de vista de ideias, né? Diversidade no fim do dia não é só sobre, né? E talvez não seja só, não é sobre orientação sexual, identidade de gênero, cor da pele, né? É sobre ideias no final do dia, mas a gente sabe que a nossa capacidade ou não de produzir essas ideias, ela é muito, muito ligada com o nosso, né, com as nossas experiências.
E, nesse contexto, as nossas características, né, biológicas sociais, elas impactam, né, em grande medida, essa possibilidade de contribuição. Então, é por isso que a gente fala sobre diversidade e inclusão, sempre pensando no campo das ideias, mas, por exemplo, dentro do IBRACON, a gente elegeu 5 grupos prioritários, e que são aqueles grupos, com exceção de gerações, que todos nós somos de alguma, quer a gente queira, quer não, né? A gente elegeu aqueles grupos que, no nosso ponto de vista, nesse momento de sociedade, são aqueles que requereriam uma atenção maior diante do nosso objetivo de impulsionar essa pauta, né? Mas a gente entende que isso se tornou estratégico, e quando você fala de estratégia, você está dizendo sobre algo, né, que vai direcionar, né, todos os objetivos de uma empresa, né? E, geralmente, quem define isso é um corpo diretivo, né, liderado por alguém. Quem faz as coisas acontecerem dentro de uma empresa, além desse corpo diretivo, geralmente é essa pessoa, né? Então, eu diria, quando eu olho uma empresa, eu vejo que a gente tem um corpo de líderes, né? Eu sempre falo, liderança não é uma questão de cargo, liderança é uma questão de atitude, né? A gente vê trainees em auditoria que tem uma baita liderança, né? Mas, mesmo não sendo uma questão de cargo, e sim uma questão de atitude, tem alguns cargos que requerem liderança, não tem jeito, né? Você quer ser um bom sênior, você tem que ser líder. Você quer ser um bom gerente, você tem que ser muito líder. Você quer ser um diretor, a liderança tem que estar dentro de você. E para um sócio ou uma sócia nem se fala. Então, tem alguns cargos que requerem, né? Quando a gente olha, sob o ponto de vista, né? Quando a gente pensa que são os líderes que definem, desenham, norteiam e são responsáveis pela execução da estratégia, e quando a gente pensa que diversidade e inclusão passa a ser um termo estratégico, principalmente em firmas de auditoria como as nossas, ou outras empresas de uma forma geral, numa visão inicial aqui, dando um contexto, né, Angélica, me parece que está tudo interligado, né? Me parece que, né, a partir do momento em que, para alguns, é o certo a ser feito, é assim que a gente pensa no IBRACON, que é o certo a ser feito, que a gente tem uma responsabilidade coletiva de fazer a pauta avançar. E, além de tudo isso, e tão importante quanto é estratégico diante daquilo que as nossas firmas de auditoria, que o IBRACON, né, que a gente se propõe, né, enquanto empresas relevantes como somos, independente do nosso tamanho, isso passa a ser estratégico, né? E, sendo estratégico, me parece que tem, né, uma conexão muito forte com aquelas pessoas que estão naquelas posições de tomada de decisão, as pessoas que estão na liderança, né? Sim, sim. Verdade, Camilo. Nesse contexto, você acha que o líder empático, ele engaja mais e melhor? E se sim, de que forma? Eu ia falar que eu penso que sim, Angélica, mas sem querer ser pretensioso, eu estou muito convencido que sim, né? A gente olha, né? Tem vários livros que falam de liderança, várias literaturas, né? E aí, né? É o que lidera pelo exemplo, é o líder empático, é o líder que faz acontecer, enfim, né? Eu acho que hoje em dia, né? Ter um líder que não lidera pelo exemplo, eu acho que a gente não está falando de um líder, a gente está falando de uma outra coisa, né? Você ter um líder que também não é aquela pessoa que cobra, que corre atrás, certamente, né? Eu acho que quando você junta tudo isso, né? Você acaba trazendo para essa pessoa que tem esse papel de líder várias características, e é claro, cada um tem uma proeminência maior em alguma coisa, né? Mas para que ele consiga fazer com que... Porque liderar, no final, o que é, né? É você, num processo educativo, né, e coletivo, você fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você planeja, que você acredita, né, dentro de uma empresa, por exemplo, e, nesse sentido, eles executem junto com você, né, para você e com você, né? Então, para que a gente consiga fazer com que as pessoas acreditem, tem um processo de convencimento, e esse convencimento não é fácil porque eu quero.
né? Faça porque faz sentido. Esse é o papel do líder, né? Só que executando a estratégia, você tem pessoas, né, Angélica, de várias origens diferentes, de várias gerações diferentes, de etnias diferentes, de gêneros diferentes, né? Então, quando você comenta, né, sobre o líder empático, e vamos lembrar que empatia é o exercício de uma forma simplificada de você se colocar no lugar do outro, né? Tem se falado muito, né, da importância de eu me colocar no lugar do outro. Eu acho isso essencial, né? Reconhecendo no mesmo momento, dentro de um processo, né, de muita humildade, eu acho que isso é super importante, que eu não sou capaz de me colocar no seu lugar, né? Eu não sou uma mulher, né? Eu, na minha posição de homem heterossexual, eu tenho que reconhecer que eu não consigo me colocar, né, no lugar exatamente de um homem gay, de um homem negro retinto, né, de uma mulher preta. Eu não consigo fazer isso, mas eu tenho que, diante da minha maior possibilidade, tentar fazer isso. Por que eu falo isso, Angélica? Porque às vezes a gente tem, né, a falsa sensação de que eu posso falar assim: Hugo, no seu lugar eu faria isso, né? Uhum. Isso não é me colocar no lugar do outro, isso é ter a pretensão que eu sou capaz de pensar como o Hugo pensa. Eu não tive a origem do Hugo, eu não sou um homem oriental, né? Ele sabe o que ele passou, você sabe o que você passou, Angélica. Então, eu acho o exercício da empatia super importante, né? Mas ele não pode fazer com que eu tenha a convicção que eu possa me colocar no lugar de todo mundo, mas eu tenho que tentar, né? Dentro de um papel de liderança, isso eu diria, respondendo a sua pergunta que é fundamental, eu tenho que tentar, né? Enxergar na sua perspectiva, me colocar no seu lugar, né? Eu gosto muito de falar do ambiente psicologicamente seguro, né? Aquele ambiente que você possa ser quem você é e dessa forma prosperar, né? Você pensa o seguinte, nas nossas firmas de auditoria, a maioria de nós que somos da área técnica de auditoria, né, ou da área de techs, ou da área de consultoria, né, mas que fazem parte de empresas como as nossas, a gente começa a trainee. E todo mundo que foi trainee sabe o que é ser trainee, não é fácil, né, porque o ambiente, inicialmente, não é um ambiente que você se sinta à vontade. O líder, num exercício de empatia, né? E, de novo, não é uma questão de carga, eu não estou falando do sócio ou da sócia, eu estou falando dos líderes. O sênior é um baita líder, a sênior é uma baita líder, né? Ela é a pessoa que tem a capacidade de influenciar e de, né, direcionar a carreira de um trainee, de um assistente, né? Então, quanto mais a gente se colocar num lugar, que já foi até o nosso em algum momento, né? Todo mundo já foi trainee, cada um com a sua característica, e tentar passar por o que aquela pessoa está passando, e naquela medida da liberdade, né? Então, o trainee faz alguma coisa, você vai lá, puta, e dá uma porrada. Na segunda, você dá uma porrada. A terceira não vai ter, porque ele não vai se sentir à vontade para fazer, né? Então, eu acho que simplificar a empatia é isso, né? Eu tentar entender que a perspectiva da pessoa é diferente. Quando você fala de diversidade e inclusão, isso veio muito à tona, né? Porque essa perspectiva, ela veio muito dentro das vivências que aquela pessoa teve a oportunidade ou não de ter, e a partir daí, se eu reconheço isso e reconheço a minha posição de líder e tento, de alguma forma, me colocar na perspectiva da pessoa, eu estou aproximando, né? Quanto mais eu faço isso, mais aquela pessoa se sente próxima de mim, mais próxima de mim, e nesse sentido, com mais liberdade de fazer os questionamentos, né? De colocar o ponto de vista e assim evoluir, né? Como pessoa, como ser humano, numa via de mão dupla. Então, estou convencido que sim, Angélica. Acho que ser empático é legal pra caramba. Eu acho que nesse contexto, também trazendo, né, o Hugo aqui para a nossa conversa, né? Não, a Angélica, vou fazer uma pergunta para a Angélica. Não vou mudar aqui o roteiro, né? Senão a gente vai se perder. Em linha com o que a gente falou, né, Angélica, se você pudesse comentar um pouquinho para nós, né? Por que, na tua visão, as lideranças têm um papel importante, ou não, né, no desenvolvimento da cultura de diversidade e inclusão? Boa pergunta, hein, Camilo? Vamos pensar no impacto desse tema, imaginando a seguinte situação.
um grupo homogêneo de pessoas que têm as mesmas origens, as mesmas vivências, que nasceram em lugares parecidos, que têm estrutura familiar parecida, estudaram nas mesmas escolas, nas mesmas faculdades, foram para os mesmos lugares, tiveram relacionamentos parecidos e acreditam nas mesmas coisas. O que tende a acontecer aqui? Obviamente, essas pessoas vão ter ideias parecidas, ou seja, o repertório desse grupo vai ser limitado. Então, nesse primeiro momento, a gente já chega à conclusão de que o diferente é bom. Quando a gente aprofunda mais sobre o tema e o papel da liderança na cultura da diversidade e inclusão, a gente está falando também do pertencimento. Imagina só, a profissão de auditoria, tempos atrás, ela era muito mais masculinizada. E hoje a gente vê de uma maneira diferente, né? A gente tem mais mulheres na profissão e mais mulheres na posição de liderança. Então, isso já mudou e isso é muito bom também. O líder, Camila, ele vai influenciar sempre pelo seu comportamento. Então, ele tem o poder, digamos assim, né? De trazer para as pessoas aquele sentimento de, poxa, isso aqui me representa. E ele vai fazer isso com as atitudes inclusivas e de respeito a todos, independente de qualquer coisa. Como exemplo, eu tenho a mim mesma. Quando eu comecei a minha trajetória profissional, eu tinha muito receio. Mas esse era um receio muito mais meu do que das outras pessoas com quem eu trabalhava, né? Sobre até que ponto eu podia ir e ou que eu podia demonstrar. E todos os meus líderes, eles sempre me deixaram à vontade para ser quem eu era e para eu agir como como é a minha identidade, né? Isso fez com que eu chegasse até aqui e que eu pudesse, de certa forma, replicar isso para todo mundo que está à minha volta. Então, o papel do líder, ele é muito importante nesse sentido, tanto para que as pessoas se sintam confiantes, respeitadas, e que elas possam ter também essa mesma oportunidade que eu tive, de me sentir bem no lugar onde estou. Muito legal, muito legal. Eu penso de uma forma muito alinhada com você, Angélica. Eu vejo essa questão da cultura, né? E isso que você comenta sobre o tema de gênero, né? A gente tem percebido um avanço muito grande, né? Na firma que eu represento, na firma de auditoria, né, que eu represento, a gente já tem mais mulheres do que homens de uma forma geral, né? E quando você olha as posições de gerente e gerente sênior, a gente tem um empate técnico, vamos dizer assim, né? E nas posições de diretoria, a gente já tem quase uma equiparação. É claro que sempre no âmbito da sociedade a gente também vem ampliando, né? Mas tem um desafio porque tem um contexto histórico, né? Eu acho que a gente começou a olhar esse tema de uma forma mais direcionada tardiamente, mas é o que é, né? Eu sempre falo, a gente tem que reconhecer, né? Às vezes a gente olha e fala assim, puta, esse não é um líder inclusivo, O líder também, aquele que tem o papel de líder formal, né? Não aquele que exerce por natureza, mas aquele que tem o papel formal, ele também é um ser humano em desenvolvimento, né? Você pensa, a gente viveu por muito tempo, eu tenho 47 anos, eu faço agora 27 anos de firma, né, como auditor, é, e eu vivo hoje uma empresa, uma firma muito diferente da que eu vivi. Eu imagino que você reconhece isso, Angélica, né, na Sim. sua empresa também. Por quê? Porque a cultura está mudando, né? A gente pode não perceber, ou tem pessoas que podem não perceber, mas a cultura está mudando. Então, o líder formal, a gente precisa reconhecer que ele é um ser humano em transformação, né? Ele está num momento de aprendizado. Ah, Camilo, mas já devia ter aprendido. Eu não sei, eu acho que quando a gente fala de diversidade e inclusão, cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu ponto de partida. Por isso que eu sempre falo, a nossa cartilha não é um programa de trabalho, né? Nós, auditores, consultores, a gente adora um programa de trabalho. Não é um programa de trabalho. A cartilha é um documento em que você, a partir do momento que você está, você vai mirar os seus objetivos e executar dentro ali de uma governança, de um modelo que nós do Ibracon achamos que pode funcionar, mas é, reconhecer que o líder é altamente pressionado e que esse tema de diversidade e inclusão não é simples,
também é algo que é importante a gente considerar, né? Eu sempre falo, cultura não é aquilo que está escrito na parede, não é aquilo que está escrito no nosso website. É, cultura é aquilo que você sente quando você entra no ambiente. As nossas casas têm uma cultura, né? É, tem casa que é mais matriarcal, tem casa que é mais patriarcal, tem casa que é mais organizada, tem casa que é menos. Quando você entra numa casa, independente de você conhecer ou não, você sente ali no ambiente qual que é a cultura. As mulheres estão mais à vontade para fazer parte das empresas de auditoria porque a cultura está mudando, com muita luta, com muita força, com muito. Vocês já passaram por coisas que eu nem imagino, porque, de novo, não posso me colocar no seu lugar, Angélica, porque eu não sou mulher, né? Eu não posso falar assim, eu sei o que a Angélica passou. Não, 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 não. Muita pretensão minha. Eu não sei o que você passou. Eu já estudei muito, eu já li muito, eu sei o que o coletivo de mulher passou, mas eu não estou dentro da sua experiência. Mas se a gente vê, né, essa balança se equalizando, é porque de fato a cultura está mudando, né? E eu acho que isso é super importante, né? E nesse contexto, né, Angélica, a gente sabe que a questão geracional, né, ela impacta muito, né? Eu digo que ela atravessa todos os marcadores de diversidade, porque independente das suas características, né, biológicas, sociais, você é de alguma geração, né? Como que você vê o desafio do líder em equilibrar, né, os anseios e as visões dessas diferentes gerações que a gente tem um baita privilégio hoje de trabalhar em conjunto? Legal, se vocês me permitem, eu vou contar uma história, mas eu vou chegar aonde a gente tem que chegar com essa pergunta, Camilo. Então vamos lá. Tem um Vontade. tempinho atrás, eu estava num happy hour. Assim, eu não lembro muito bem como a gente chegou nesse assunto, mas a gente estava falando sobre como o tempo estava passando rápido e a gente mal se dava conta disso. O fato é que naquela situação a gente tinha várias pessoas de várias idades diferentes, então a gente estava numa perfeita sopa de letrinhas, né, digamos assim. Então eu tinha gente baby boomers, X, Y, Z, e para a gente se situar mais ou menos, mas bem mais ou menos mesmo, eu vou tentar classificar as gerações e o mais ou menos é porque os autores eles divergem um pouco as datas. E assim, obviamente eu vou adotar aquela que me coloca na geração Y, tá? Então, os baby boomers, eles vieram logo após a Segunda Guerra Mundial, até a década de 60, X de 61 a 81, Y, ou millennials, né, de 82 a 2000, e depois veio a geração Z, de 2001 a 2010, e agora de 2010 adiante, alfa ou nativos digitais, como a gente também conhece. Bom, nesse happy hour, eu pude ver que os mais jovens, eles acham os mais velhos muito lentos e mais comprometidos com o trabalho, com o cargo e com a empresa. Já os mais velhos, eles acham os mais jovens muito acelerados e não tão comprometidos com essas questões de trabalho, de cargo. Inclusive, uma das frases que eu mais escutei dos mais velhos falando dos mais jovens é que eles entram na empresa já querendo ser sócio, né? Quem nunca ouviu isso? E eu vou falar agora uma coisa para vocês, que é muito simples, mas que é muito importante, é uma coisa que eu fiquei, assim, bastante reflexiva quando a gente definiu o script desse webinar, é que as gerações, elas são diferentes, nem melhores nem piores, elas são diferentes, e ponto. E dessas diferenças, eu quero ressaltar 3 pontos, que eu considero, assim, essenciais. O primeiro deles é que essa classificação, ela tem que ser vista como uma referência, como não como uma rotulação, né? Porque quando a gente rotula, a gente cria uma série de imagens, de estereotipos, e faz com que a gente não veja como o outro de fato é. Então, assim, rotular não tem nada a ver, a gente já precisa tirar isso da nossa cabeça. Porque, por exemplo, eu conheço várias pessoas de uma geração que têm todas as características de uma outra. O segundo ponto é que a gente tem que ver as gerações dentro de um contexto. Porque, por exemplo, de 90 para cá, mudou muita coisa. E assim, eu não estou dando spoiler da minha idade, tá? Mas, por exemplo, parece que de 1990 foi há 1000 anos atrás.
E com certeza um dos causadores de toda essa avalanche de mudanças foi o que o Camilo disse há pouco tempo atrás, que são o avanço tecnológico. Na minha área, por exemplo, nos últimos 3 anos, muita coisa mudou. O que a gente está vivendo agora é o que a gente chama de temporariedade permanente. Então, tudo é temporário e nada é permanente. As gerações, elas estão habituadas, as novas, né? Elas estão habituadas com esse ritmo acelerado, com esse ritmo frenético, com a inconstância das coisas. Já para as gerações anteriores, como a minha, as coisas eram um pouquinho mais devagar. A gente estava um pouquinho mais ali com o pé no freio, né? E o terceiro e último ponto sobre as gerações é que a gente precisa considerar as imensas mudanças que ocorreram, tanto no ambiente profissional quanto no familiar. Se a gente pensa no ambiente familiar, antes as famílias elas eram maiores, as mães normalmente não trabalhavam, a gente fazia refeições à mesa, as pessoas se relacionavam mais, interagiam mais, até porque a gente não tinha o principal objeto de distração, que é esse daqui, que é o celular, que na minha imagem não apareceu. E isso faz com que a gente tenha um impacto hoje nas nossas relações interpessoais, não só no núcleo familiar, mas também no profissional. E essas são apenas algumas, tá, das milhares de mudanças que aconteceram ao longo desse tempo para cá, e que tem um impacto muito grande na vida de todos nós. Outra coisa que eu fiquei refletindo bastante, e eu queria que vocês também refletissem, é que como você quer ser visto como líder? Como aquela pessoa intransigente e arrogante, ou como uma pessoa respeitosa e empática? Aquele discurso também que o Camilo começou aqui com a gente. A gente precisa conhecer para compreender. Essa que é a fórmula principal. Então, a gente precisa conhecer as pessoas, saber a história de vida, a sua realidade, de onde ela veio, qual que é o objetivo dela. Não cabe mais para a gente uma postura de confronto, de disputa, de quem é melhor, de quem é pior. A gente é diferente, lembra? O diferente, ele é bom. Uma pessoa de 20, ela não vai ser metade de uma pessoa de 40, da mesma forma que uma pessoa de 40, ela não vai ser o dobro de uma pessoa de 20. Elas são só diferentes. Então, a gente precisa hoje, no ambiente corporativo, de uma forma geral, de pessoas diferentes, de todas as gerações, e que não constroem esses muros, esses estereotipos, que não seja um estereotipo geográfico, de idiomas, de cor, de gênero, de raça. A gente precisa de pessoas abertas, de pessoas que estão abertas a se conhecerem melhor, a se respeitarem, a respeitar o ponto de vista, para poder todo mundo crescer junto, né? Então, por fim, o conselho que eu dou, assim, diante desse todo de discurso sobre geração, é que a gente precisa extrair de cada um o melhor e saber agir sobre esse melhor. A gente precisa, com isso, a gente vai conseguir, consequentemente, criar um time forte e com mais aptidão para enfrentar os desafios e para desenvolver soluções aí para o nosso negócio, levando em consideração que, juntos, todas essas gerações, elas vão pensar muito melhor. E, obviamente, hoje a gente já tem isso dentro das nossas salas. Então, quando a gente entra para trabalhar, a gente já encontra com todos, menos com o pessoal o pessoal alfa ainda, né? Que eu acho que com 13 anos não vou entrar nem tão cedo. Legal, legal. Muito bom, Angélica. É sempre assim, né? A gente sempre faz melhor do que o outro fazia, né? Então, você é auditor, né? Ou consultor tributário, aí você vira sênior. Na semana que você vira sênior, você fala assim: na época que eu era assistente, eu fazia muito diferente, eu fazia muito mais. Aí você vira gerente. 6 meses de gerente, você já tá falando, não, mas na minha época, não, na tua época não, cara. Era 6 meses atrás, né? Exatamente. Mas as pessoas têm a mania de achar que sempre fazia melhor do que aquilo que estão fazendo, né? Então, a gente tem mania de falar assim, né? Na minha época, peraí, nós estamos todos vivos aqui, né? Graças a Deus, para quem acredita, ou nós estamos vivos. Então,
A minha época é agora, a sua época é Sim. agora, não tem a nossa época. Um dia, né, quando a gente não estiver mais aqui, e a gente não vai estar algum dia, alguém pode falar, puta, na época do Camilo, na época do Hugo, por enquanto, deixa a minha época ser o tempo todo em que eu viver, mas a gente gosta Exatamente. disso, e acho que isso é uma coisa para a gente refletir. Acho que você tocou muito bem nesse ponto, Angélica. Acho que é aproveitar o que cada um tem de melhor, esses rótulos, né? Você fala assim, essa geração nova é muito ansiosa. É claro que é ansiosa, os caras entram na pré-escola com aproximadamente 8.000 horas de informação. A minha geração entrava com 3.500. É mais do que o dobro. É claro que os Uhum. anseios são diferentes. Se você põe essas pessoas numa escola que começa com beabá, babê, bebê, eles vão falar, o que eles estão falando? Quer dizer, eu já sei, isso eu aprendi faz muito tempo. Então, é Sim. claro que eles têm ânsia porque eles têm acesso à informação de uma forma muito mais acelerada. Muitas vezes, e eu não estou falando de todos, porque, é claro, a gente tem um abismo, né, digital no Brasil muito grande, e esse abismo ele não é só de acessibilidade, né? Ele é um abismo qualitativo também, a gente sabe que tem, mas para essas pessoas que têm mais acesso, é claro que você gera uma expectativa muito maior. O segredo é que não é fácil, né? Então, de novo, porra, mas aí o líder tá ferrado. Puta, mas quem mandou querer chegar lá? Já que chegou, agora equilibra os pratinhos e lida com várias gerações. Não tem muita saída, né? Eu acho E que esse é nenhuma o receita de caminho. bolo, né, Camila? Não tem, não tem, não tem. Eu acho que você tem umas perguntas aí pro Hugo, né? Pra gente trazer o Hugo pro jogo aqui também. Vamos lá, Hugo. Fala para mim por que que a liderança ela tem um papel tão importante no desenvolvimento da cultura e da diversidade e inclusão. Vamos lá. Bom, primeiramente quero dizer que está ótimo escutar os comentários, as colocações de vocês, as quais eu concordo com todas que foram discutidas até o momento. Antes de responder essa pergunta, Angélica, quero só colocar aqui que um ponto que eu discuto sempre internamente, que a liderança, né, o papel de líder é uma vida cuidando de outra vida, né? Então não dá mais para achar que gestão de pessoas é só coisa de RH, né? Então, a liderança precisa ter isso em mente, que você está lidando com outras vidas a todo momento, né? No momento que você está instruindo, no momento que você está planejando um trabalho, no momento que você está dando feedback, dando uma avaliação, preparando uma avaliação, então você está lidando com a vida e com a carreira da outra pessoa, né? E por gestão de pessoas não ser mais único, exclusivo do departamento ou da área de RH, diversidade e inclusão, que também não pode ser uma agenda exclusiva, única e exclusiva do RH. Acho que nós, como líderes, temos um papel muito importante nesse assunto de diversidade e inclusão, né? Eu vou contar um caso que aconteceu que eu fiz um post no LinkedIn e eu aprendi muito com esse post. Depois vocês talvez eu consiga explicar por quê. Então eu fiz um post sobre o Dia do Orgulho. Então eu peguei uma bandeira, aquela bandeira super colorida, alegre, pedi para o nosso marketing tirar uma foto, então eu segurei a foto, eles tiraram a foto e postei aquela foto no Dia do Orgulho. Eu sou hétero, mas eu senti naquele momento que eu poderia apoiar a causa, né? Então eu fiz um texto pensado naquele momento, tal, e postei. E na mesma época também, a gente estava comemorando São João, então as pessoas estavam tirando foto com chapéu de palha, com não sei o quê e tal, e postando também. Mas foto com orgulho, eu não vi ninguém postar. Né? Foto com a bandeira do orgulho, que também estava lá disponível, eu não vi ninguém postar. Então, quando eu postei, até mesmo no post, eu escrevi, olha,
será que as pessoas vão pegar esse meu post ou essa minha foto e fazer brincadeira no grupo de WhatsApp? Do tipo, tinha que ser São Paulino mesmo, essas brincadeiras que estão um tanto quanto ultrapassadas, né? Eu não tenho menor problema, tanto é que eu fiz esse post, eu apoio a causa, eu sou super aberto com relação a todo esse tema e decidi seguir em frente e fiz esse post. O momento que eu mais aprendi da importância desse post foi quando uma pessoa me respondeu. Eu até separei a resposta dela aqui, para eu não perder nada. A pessoa começa assim: agradecimento. Se pronunciar tão cirurgicamente também é necessário. Cada vez mais que conheço o mundo corporativo, repenso a minha existência e de profissionais LGBTQIA+, em cenários por vezes caóticos. Posicionamentos como esse, ainda por cima vindo de posições estratégicas, nos dão um fôlego maior para submergir novamente e lutar para mostrar ao nosso trabalho que podemos ir além das expectativas. Obrigado. Então, voltando na questão aí que o Camilo falou, né, da empatia, eu jamais conseguiria me colocar no lugar dessa pessoa, possivelmente homossexual, homem homossexual, porque eu não sei sentir o que ele sente no mercado de trabalho, ou no ambiente de trabalho, ou na empresa que ele trabalha, enfim. Mas isso me alertou uma coisa, né? Eu converso com outros líderes e vários deles falam assim algo, mas eu não tenho nada contra homossexual. Isso é uma resposta meio padrão. Mas eu acho que não basta mais não ter mais nada contra. Agora a gente tem que apoiar, tem que dar o suporte, porque às vezes só do fato da gente se pronunciar desse jeito já traz um conforto como trouxe para esse rapaz. Né? A gente não sabe o que o rapaz passa ou a pessoa passa em casa. Será que ela tem o apoio da família? Será que é aquela família tradicional, patriarcal, com que um pé maior no machista, talvez, que o pai não admita que o filho ou a filha seja homossexual, por exemplo, né? E os amigos apoiam ou não apoiam? Então, se o líder dá essa abertura e cria esse ambiente propício para que a pessoa possa ser, como a Angélica falou, possa ser do jeito que ela é, a identidade que ela quer que ela tenha, sem ter que ficar trocando de máscara. Eu saio do trabalho, eu chego no trabalho, boto uma máscara, chego em casa, tenho que botar uma outra, né? Queira ou não, o líder acaba criando ou formando dentro do seu ambiente, da sua área e da sua própria empresa, esse ambiente de segurança psicológica que o Camilo também comentou, né? Então, a gente, líder, se posicionar em temas como esse, então a gente tem que se posicionar que a gente é contra o racismo, que a gente é contra a LGBTfobia, mesmo você não sendo preto, mesmo você não sendo homossexual, acho que a gente tem que ter esse posicionamento perante... você não precisa fazer um post no LinkedIn, mas pelo menos numa conversa com o seu time, numa reunião de departamento, você mostra o apoio, você mostra que está disponível para conversar também sobre esse tipo de assunto, né? Então, é fundamental que o líder se posicione, né? A gente não pode mais ficar em cima do muro, só assistindo as coisas acontecendo. A gente tem que se posicionar. Sem comentários, Hugo. Parabéns, cara, por essa atitude. Eu acho que esse é parte do papel do líder, né? Eu acho que enquanto a gente... E, de fato, né? Você não vê esses... Por que a gente fala tanto desses grupos, né? Porra, mas parece que tudo agora é mulher, parece que tudo agora é negro. Primeiro que nunca foi, né? A gente nunca parou para pensar por que as coisas aconteciam do jeito que elas aconteciam no mundo corporativo. É claro, se fala sobre essa questão de gênero há muito tempo, né? Se fala sobre a questão racial há muito tempo. Você tem, por exemplo, exemplos, né? No século, principalmente meados do século XV, a formação dos primeiros colombos, como, por exemplo,
o Quilombo dos Palmares, ele durou 100 anos, 105 anos. Por quê? Porque existia uma resistência ali. Por quê? Porque já tinha um grupo que achava que aquilo ali era racismo, com outro nome, mas já achava que ali tinha alguma coisa errada, né? Eu acho que a gente demorou muito para voltar a tocar nessas questões que são essenciais, né? Como que a mulher até 40 anos atrás não podia votar, né? Como que a equiparação, por exemplo, da LGBTfobia ao crime do racismo foi promulgada em 2019. 2019, a gente está falando de 5 anos atrás, é muito pouco, de 4 anos atrás, é muito pouco tempo. Então, eu acho que chegou o momento, né, como sociedade, e eu não sou o dono da verdade, né, a gente não tem essa pretensão, mas que de fato não basta, né, não basta esse discurso, como você comentou, né, eu tenho até amigo gay, né, então não tenho nada contra, tenho até amigo gay. Exatamente. Olha a rede social dessas pessoas, das pessoas, e vê quantas conexões diferentes de fato a gente tem. E eu falo por mim também, né? Eu falo por mim, eu tô, assim como todos nós, né? Nós somos seres humanos em evolução. O que não dá para achar é que a gente vai ter mais 522 anos para evoluir. A gente vai ter que acelerar isso de uma forma para que essa reparação, né, diante de tudo que aconteceu, diante de todo o cerceamento de acesso, de todo o cerceamento de oportunidade, ele se equivale de alguma forma, né? Então, eu acho que exemplos como esse que você deu, né, a despeito de ser São Paulino, eu sou corintiano, mas tudo bem, não tem problema, né? Não é por isso que a gente vai brigar aqui, mas acho que é isso mesmo, entendeu? Acho que é sobre posicionamento, é sobre a gente, né, perder esse receio, que é uma, desculpa a palavra, é uma imbecilidade, né? Sim. Eu pensar que se eu for fazer um post em prol da bandeira LGBT, alguém vai pensar que eu também sou LGBT. Primeiro que se eu fosse, não teria problema nenhum. E segundo que eu não sou, e eu estou muito bem, eu vivo muito bem com isso. O que vão pensar, nós que estamos em posições de liderança, a gente não tem que se preocupar com isso, né? Então, muito legal. Parabéns aí pelo posicionamento, cara. Não, e fora que a gente acaba dando qualificações para a pessoa com base naquilo que ela é, né? Ah, eu não tenho nada contra porque eu tenho um amigo que é gay. Poxa, a qualificação do seu amigo não é ser gay, ele tem outras coisas. Então, ele é uma pessoa inteligente, ele é um bom líder. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com esse tipo de abordagem também. Sabe por quê, Jaca? A gente perde muito tempo tentando ser aquilo que a gente não é, né? Uhum. E quando você pega uma pessoa que tem convicção de que o ambiente ele vai ser refratário a ele em função de algo que ele talvez possa disfarçar, né? Ele vai investir Sim. metade do tempo dele ou mais da metade tentando ser o que ele não é e vai sobrar muito menos tempo para ele de fato focar na performance. É por isso que as coisas acabam, pô, a gente contrata uma pessoa, mas é difícil manter. Cara, tudo bem, né? Essa pessoa foi bem recepcionada, ela foi tão abraçada quanto as outras, né? Ou ela teve que ficar tentando performar algo que ela não era. Então, eu não tenho essa questão da homossexualidade, mas quando eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalho hoje, né, notadamente eu percebia que eu era de uma classe social muito diferente da esmagadora maioria. Você imagina 27 anos atrás numa empresa multinacional, né? Eu não era o trainee padrão, né? Porque eu olhava para o lado e falava, eu não vivo a vida desses caras, eu não tiro fé. Quer dizer, férias para mim, para quem é de São Paulo aqui vai saber o que eu estou falando, férias para mim era na Praia Grande, no máximo, no máximo. Então, eu via pessoas que viajavam para fora e tal. Em algum momento da minha carreira, né? E eu nunca falei isso nos webinars, acho que é a primeira vez, eu também tentava ser alguma coisa que eu não era, né? Obviamente eu não tentava ser rico porque eu não tinha como tentar, porque para ser rico você precisava ter dinheiro, mas eu tentava disfarçar a classe social que eu tinha. Então, eu não era o cara que mostrava as fotos das viagens, eu não era o cara que levava as pessoas na minha casa porque eu não me sentia bem, eu vivia num mundo diferente. Graças a Deus o tempo foi passando, eu me dediquei, as coisas foram acontecendo,
Por isso também que hoje eu tenho essa pauta como algo tão relevante para mim, porque eu também sei o quanto foi. Não estou me colocando no lugar dessas pessoas, é muito mais difícil para eles, porque, né, a minha condição social não chegava primeiro, né? A condição de uma mulher preta, de uma pessoa com deficiência, de um homem gay, chega primeiro do que o CPF, né? Não é o Camilo, é o Camilo gay. Então, já teve uma classificação que a gente sabe que vai prejudicar. Então, eu consigo imaginar, assim como o Hugo, eu não sei o que é, né? Mas você investir tempo performando para ser aquilo que você não é, eu passei um pouco por isso e eu sei como, no caso dessas pessoas, que é um negócio muito mais arraigado, não é uma questão de opção, não é uma questão de opção, é muito mais difícil, muito mais complexo, né? Eu acho que a gente tem mais uma pergunta para o Hugo para finalizar, né, Angélica? A última. Sim. Hugo, como que o líder de hoje aprende sobre engajamento, propósito, com as gerações que estão iniciando a carreira? É uma boa pergunta essa, Angélica. O que a gente lê, né, estudos e pesquisas, é que muitos jovens que estão iniciando a carreira, não são jovens, mas às vezes profissionais que estão fazendo transição de empresa ou de carreira, eles olham para o propósito da empresa, né, que ela quer se candidatar ou vai se candidatar. O que aquela empresa faz diferente? Aí falando do tema de ESG, né, quais são as ações ESG que aquela empresa tem? Não são raros os casos de, durante uma entrevista, né, com um candidato, o próprio candidato te perguntar assim, qual é o seu posicionamento sobre um tema X? Então, nós líderes, a gente tem que realmente saber se posicionar sobre esses temas, porque com isso, por exemplo, você pode ganhar ou perder um candidato numa entrevista de emprego, né? Numa entrevista que você está no papel de contratação. Então, a nova geração, eu entendo que elas querem trabalhar para empresas que fazem sentido com o propósito, com o estilo de vida, com a forma que eles pensam, e também eles querem trabalhar com pessoas que também compartilhem pensamentos, ou pelo menos, né, propósitos semelhantes ao dela, né? Então, não basta você, vem cá trabalhar, tal, que eu vou te oferecer X de salário, mais Y de benefício. Muitos agora olham para, mas tá bom, qual que é o seu papel social, né? O que você faz pelas pessoas dentro da empresa? Qual que como é que eu posso colaborar além do trabalho que eu estou sendo contratado, né? Como é que a empresa colabora para o seu meio, enfim. Então, a gente tem que aprender muito com essa nova geração, que eles estão olhando para isso, né? Então, o líder tem esse papel fundamental de dentro da sua área, dentro do cercado que você exerce, do trabalho que você exerce, ter esse conhecimento e aí a soma do conhecimento de toda a liderança vai fazer o papel da empresa aí, o propósito, vai formar o propósito de toda a empresa, né? Legal. Acho que sim, Hugo. Tenho uma visão muito parecida. Eu ia fazer um comentário, mas eu vou até aproveitar aqui. A gente já está se encaminhando para os finalmente, né? Chegou uma pergunta muito interessante aqui, que é super conectada ao que você acabou de falar, né? A pergunta é: existe um caminho paralelo para as empresas que não acreditam neste movimento, que é o movimento da diversidade, da inclusão e tal, né? Eu tô com o Hugo. Eu acho que a gente nunca foi tão conectado a valor e propósito. A gente nunca fez escolhas dentre aquelas pessoas que podem fazer. A gente não pode também achar que o nosso país ele é muito rico em recursos, mas ele é muito mal administrado, vamos falar a verdade, né? A gente tem uma desigualdade enorme, a gente tem
castas sociais, a gente tem guerras, a gente tem de tudo aqui, né? Eu ia falar guerra, não guerra, né? A gente tem guerras culturais, a gente tem um monte de coisa aqui que atrapalha, assim, o que a gente faz, né? Mas o fato é que a gente nunca foi tão ligado por propósito e identificação. As coisas precisam fazer sentido, né? Então, para essa pergunta que veio, existe um caminho paralelo para as empresas que não acreditam no movimento? Minha visão particular é que não, mas essa resposta eu deixo para o futuro. O futuro vai dizer, né? E um futuro muito próximo vai dizer. Com essas questões de divulgação que a gente está, com toda a agenda ESG ampliando, né? E eu me aprofundei recentemente nas normas lá do ISSG, que fala sobre essas questões, né, de ESG. As duas primeiras que a gente tem, elas são muito definitivas em termos de divulgação. Para você divulgar, para quem é de contabilidade aqui sabe, você só divulga o que você tem. Se você não tem, você não divulga. Então, ela vai entrar em alguns níveis de detalhes que, juntando a tudo que está sendo feito, aos anseios do consumidor, né, a uma visão diferente do stakeholder, a B3 pressionando, CVM, sociedade, não vai ter jeito. Quem não se convencer que é o caminho, vai se convencer. Quem não se convencer pelo bem, vai se convencer pelo constrangimento. Que vai chegar aquela hora do pratique, eu explique, né? Você fala assim, vai ser mais complicado eu falar o porquê eu não tenho do que não ter. Então ela vai lá e vai fazer. Então, não vejo muito caminho, mas o futuro ao ESG pertence. Acabei de bolar essa frase aqui meio bobo, mas eu acho que a gente vai ter muita mudança. Tem uma outra pergunta, rapidamente aqui, 30 segundos, né, para a gente não passar o tempo. Quais são as ações que promovem e permitem o engajamento das lideranças? Eu acho que tem várias ações, né? Quando a gente pensa assim numa estrutura de diversidade e inclusão, eu sempre falo, né? Cada ação é um tijolinho, né? Então, letramento é um tijolinho, posicionamento como esse do Hugo é um tijolinho, conhecimento, como a Angélica super demonstrou aqui, uma pessoa que tem conhecimento do tema, outro tijolinho, ação afirmativa, outro tijolinho, comunicação, outro tijolinho, eventos que promovam a discussão, outro tijolinho. Tem empresas que acham que o evento é um tijolão, é uma parede. Não é, o evento é só um evento. O evento do Dia da Consciência Negra, ele é o evento do Dia da Consciência Negra, né? Se no outro dia você não lembrar que teve nem o evento da Consciência Negra, em 3 meses você não lembra nem quem era o palestrante, aí não adianta. Eu diria que no caso da liderança, tentando responder mais objetivamente, são ações de conhecimento, né? Eu acho que a gente tem que acreditar que o ser humano é bom, né? Pelo menos a maioria deles. Tem alguns que não são, mas a maioria é, né? E a gente, sabendo que nós somos enviesados, a gente tem que acreditar que muitas coisas são feitas por desconhecimento. Mas aí se a gente quer acelerar a agenda e não esperar mais 522 anos, a gente tem que pensar que o conhecimento está disponível, né? O conhecimento está muito mais disponível do que estava no passado. Você dá 2 Google sobre qualquer tema, você vai identificar. ChatGPT agora ajuda bastante e tal. Então, tem uma fonte inesgotável de conhecimento profundo, muito além do ChatGPT, né? Eu acho que é o conhecimento que vai fazer a liderança mudar, né? Que vai fazer a liderança refletir. O conhecimento é emancipador, é aquilo que nos possibilita pensar em algo que a gente não tinha pensado ainda diante de uma perspectiva nova. Então, eu acho que é isso. Queria super agradecer, muito feliz aqui hoje, porque a gente teve uma audiência muito grande, a maior audiência que a gente já teve. Nos primeiros webinars lá, 2 anos atrás, quase, entrava 15 pessoas, a gente ficava chateado e eu falava, uma hora vai, né? Então, hoje a gente teve mais de uma centena de pessoas aqui, então fico muito feliz, super agradeço aí a todos e todas que ficaram com a gente até agora. Espero que tenha sido legal para vocês. Para mim, certamente foi, porque passou rápido. Quando passa rápido é porque é legal, quando demora é porque é chato. Para mim, passou muito rápido. Eu queria, né, agradecer super aqui, né, de novo a Aninha por organizar com a gente esse webinar e mais as pessoas que estão por trás junto com a gente. E super, Angélica, Hugo, muito bacana aqui bater esse papo com vocês. Muito obrigado e fique à vontade aí para dar um tchau para as pessoas.
Legal, Camilo, Angélica, Hugo, também agradeço a participação de vocês. Foi, como o Camilo falou, foi um recorde aqui. A gente teve uma audiência excelente e também quero agradecer a todos que participaram. Quero agradecer a todos que fizeram download da cartilha, que também, viu, Camilo? Quando nós anunciamos aqui, tivemos vários downloads aqui, a gente acompanhou. Quero agradecer também. E agradecer a todos pelas perguntas, por essa audiência maravilhosa. E quero ressaltar aqui que o nosso comitê tem o manifesto do IBRACON, tem a cartilha, então fiquem à vontade para acessarem, né, e conhecerem um pouco mais. E finalizando aqui em benefício do tempo, obrigada. Sigam o IBRACON nas nossas redes sociais e esse webinar ficará gravado e disponível no nosso portal, tá? No www.ibracon.com.br. Então, esse é mais um webinar do IBRACON, confiança que forma, informa e transforma. Muito obrigado, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Tchau, gente. valeu. Fiquem Tchau, bem, tchau. bom feriado para vocês. Tchau.